crianças se aprofundam no conhecimento em todas as faixas etárias, desde o berçário até a classe de adulto. Que Deus continue abençoando a nossa escola bíblica. Existem muitas igrejas que não têm escola dominical. Os crentes não se aprofundam no conhecimento do Senhor. Nós estamos vivendo uma geração hoje, uma geração analfabeta de Bíblia, não conhece a palavra de Deus, não se aprofundam no conhecimento do Senhor. E não existe avivamento da igreja sem Bíblia, né? Avivamento sem Bíblia é fogo de palha, e nós precisamos buscar sempre o avivamento bíblico, que a igreja possa ser cheia do Espírito Santo, cheia da palavra do Senhor. Como diz o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor, meus irmãos, em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Esta carta é chamada Carta da Alegria, e nós temos o tema na lição que vocês vão se aprofundar mais e mais sobre a razão para alegrar-se. Vamos ler esse versículo juntos. Filipenses 4:4. Vamos ler juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Um versículo bom para decorar, né, João? Né? E eu sei que a maioria aqui sabe de cor. Vamos repeti-lo novamente? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos orar. Pai bendito, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que a Tua palavra possa trazer vida à nossa vida e nos edificar, e que possamos ter sempre alegria no nosso coração, alegria de servir ao Senhor, alegria de andar, ó Deus, na Tua presença. Tua palavra diz que a alegria é fruto do Espírito. Ó Deus, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Que essa alegria possa dominar o nosso coração, essa alegria de ser salvo, essa alegria de ser crente, essa alegria de servir ao Senhor, essa alegria, ó Deus, de estarmos agarrados nas Tuas promessas, que são promessas verdadeiras e infalíveis. O Senhor promete e o Senhor cumpre aquilo que o Senhor prometeu. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Ó Deus, pelo fato da salvação que o Senhor nos deu, de graça em Cristo Jesus. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, e o Senhor nos chamou para Te servir e para andar na Tua presença. E assim nós queremos, ó Deus, ter essa alegria dominando o nosso coração, a nossa igreja, as nossas famílias, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos num mundo quebrado, um mundo caído, onde a tristeza parece ser o padrão nessa sociedade caída. Os noticiários falam das crises econômicas, falam do endividamento das famílias, que aumentou, as guerras que nós estamos em andamento, guerra na Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia, uma guerra que já tem mais de 3 anos, guerra também do Hamas, e Israel, e guerra também no Paquistão, uma guerra recente. Que Deus tenha misericórdia das nossas nações, das nossas vidas. Também a violência que aumenta, os noticiários são dominados aí pela violência todos os dias. Se você acompanhar os noticiários das nossas televisões, nós podemos ver como a violência está adentrando nas famílias, na sociedade. As pessoas às vezes têm medo de sair de casa à noite por causa da violência. A corrupção nos governos, e agora até mesmo o aposentão, as pessoas sendo fraudadas, né, pelo INSS, que era para dar segurança jurídica e segurança também do patrimônio das pessoas que mais precisam, que já trabalharam tanto durante a vida, estão sendo fraudadas também. E as doenças, a gente vê quantas doenças raras, às vezes doenças incuráveis, quantas pessoas sofrendo no leito da enfermidade. Tudo isso pode ser ladrões da nossa alegria.
Nas famílias, nós enfrentamos lutas, quantas famílias padecendo as lutas, as dificuldades, né, divórcios, brigas, né, separações, confusões na família. Também nas igrejas, os desafios que temos de plantação de novas igrejas, os desafios que temos de conservar a boa doutrina para que a igreja possa perseverar na fé e seguindo, né, a melhor doutrina sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Em nossos corações, tantas vezes, a ansiedade, as preocupações, quantas pessoas abatidas, preocupadas, né, desanimadas. No entanto, Paulo nos surpreende com uma ordem direta: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, digo, alegrai. Vamos ver isso? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, digo, alegrai-vos. E o mais fascinante, meus irmãos, é que Paulo não estava passeando, turistando. Ele estava, também não estava no retiro espiritual, ele não estava no mosteiro, ele estava preso em Roma, injustamente, vigiado 24 horas por dia, com 2 soldados vigiando o apóstolo Paulo. Mesmo assim, ele escreve uma carta chamada Carta da Alegria, a carta de Filipenses, a carta mais alegre, dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo. E esta tônica se repete durante toda a carta até o final, quando ele, no capítulo 4, ele fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Afinal, meus irmãos, qual é a razão para alegrar-se? A grande ideia dessa passagem é que a alegria cristã é um mandamento e um presente que nasce da nossa comunhão com Cristo e não das circunstâncias ao nosso redor. A alegria nasce da nossa comunhão com Cristo. E aqui nós aprendemos, em primeiro lugar, que a alegria cristã é um mandamento divino. Vamos repetir o versículo 1, o versículo 4, a parte inicial: alegrai-vos sempre no Senhor. Vamos ver isso? Alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo aqui não está dando uma sugestão, ele está dando um mandamento. O verbo está no imperativo presente: alegrai-vos. O verbo alegrar é aqui uma ordem, porque está no imperativo. É um mandamento de Deus. Alegria aqui não é um sentimento passageiro, é uma postura espiritual. Deixar de ser alegre é uma desobediência a uma ordem expressa de Deus. Além do mais, isto aqui é uma ordem repetida, porque ele fala assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo está repetindo a mesma ordem, o mesmo verbo, alegrar, 2 vezes no imperativo. A repetição mostra, então, a importância e a urgência dessa atitude, desta postura na vida cristã, desta alegria que deve dominar o nosso coração. Alegrai-vos. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a alegria cristã está em uma pessoa. O texto fala assim: alegrai-vos sempre no Senhor. O mundo busca alegria nas drogas, nas baladas, nas noitadas, nas festas, nos status, no dinheiro, na fama, na glória, na ostentação. E encontra, o mundo encontra? Frustração. Paulo não nos diz: alegrai-vos no sucesso, alegrai-vos no seu novo emprego, alegrai-vos no casamento, alegrai-vos na saúde, alegrai-vos no dinheiro. Ele fala assim: alegrai-vos sempre no Senhor. No Senhor. A fonte da nossa alegria é o relacionamento com Cristo, é a nossa comunhão com Cristo. Em Cristo nós temos a sua graça, a sua salvação, o seu perdão, a sua redenção, a sua fidelidade, a sua promessa. Paulo não está dizendo que a vida é fácil. Pelo contrário, ele está preso por causa da fé, perseguido pelo Império Romano. Mas que a nossa alegria está enraizada em uma pessoa, está enraizada em Cristo. A nossa alegria é uma pessoa e não a ausência de problemas. Quem é que não tem problema na vida?
Quem é que não tem lutas na família, no trabalho, na escola, na faculdade, na sociedade? Mas a nossa alegria está centrada em Cristo, está fundamentada em Cristo. Ele nos salvou, Ele nos sustenta, Ele prometeu estar conosco até o último dia da nossa vida. Ele fala assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é a fonte da nossa alegria. Imagine comigo, meus irmãos, um poço profundo, com água cristalina, água limpa e constante. Mesmo quando a chuva cessa, ele não seca, pois é alimentado por um manancial, por um lençol freático, sempre abastecendo esse poço. Assim, meus irmãos, é alegria em Cristo. Vem de uma fonte que nunca seca, que nunca falha. Jesus é a fonte da nossa alegria, que nunca seca. Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Na presença de Deus, como lemos no Salmo 16, há plenitude de alegria. E nós estamos na presença dEle. Nós estamos na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o nosso Redentor, é o nosso Salvador, o nosso resgatador, aquele que prometeu estar conosco todos os dias, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, seja qual for a situação, Ele está conosco. Por isso nós temos razão para nos alegrarmos. Mas, finalmente, meus irmãos, em terceiro lugar, a alegria cristã transcende as circunstâncias. Veja bem, o versículo 4, a parte inicial: alegrai-vos sempre no Senhor. Vamos a isso? Alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo tinha todos os motivos humanos para estar deprimido, para estar amargurado. Alguém ia propor para que Paulo fizesse a sessão do descarrego, porque tanta luta, preso, chicoteado, perseguido. Tem que passar pela sessão de descarrego para tirar, essas nhacas da vida. Mas Paulo, meus irmãos, que tinha todos os motivos para estar amargurado quando escreveu esta carta, por quê? Por dois motivos. Porque ele fundou esta igreja de Filipos em meio de uma tempestade de perseguição. A igreja em Filipos nasceu dos açoites, dos vergões, das feridas, do sangue de Paulo e de Silas, que ficaram ali no tronco, presos, por causa da fé. E naquele tempo não existia o pessoal da Comissão dos Direitos Humanos, para ver a tortura dos presos ou dos maus tratos. E também não existia uma Constituição garantindo a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, a liberdade de culto. Mas mesmo assim, ele encontra razão para louvar o Senhor, todo machucado, com vergões nas costas, e sendo meia-noite, ele abre a sua boca em louvores a Deus. Ele canta louvores a Deus. Ele não murmurou, ele não reclamou, ele não se queixou, mas ele se alegrou no Senhor, apesar das circunstâncias adversas. Paulo se alegrou no Senhor por saber que o seu trabalho não era vão. Lídia se converteu e toda a sua casa foi transformada pela graça de Deus. Aquela jovem possessa, uma menina que estava presa nas garras de Satanás, era uma adivinhadora, foi liberta. O carcereiro desprezado, desesperado, que atentou contra a sua própria vida, ele queria tirar a sua própria vida, ele puxou da espada. Quando Paulo estava ali cantando juntamente com Silas, eles estavam louvando a Deus. A Bíblia diz que teve um terremoto que balançou as estruturas daquela cadeia, as portas foram abertas. E então o carcereiro, despertado do sono, olhando aquela cena, aquele abalo sísmico, ele pensou que todos os presos tivessem fugido. E então ele pensou: já que eu vou ser justiçado, eu vou ser condenado à morte, eu vou atentar contra a minha própria vida. E quando Paulo viu aquela cena, aquele homem desesperado, aquele carcereiro querendo tirar a sua própria vida,
ele gritou dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos nós aqui estamos. Então aquele carcereiro pegou uma lâmpada, entrou dentro daquela cadeia, viu que todos os presos ali estavam, e chamando Paulo e Silas para fora, ele fez a pergunta mais importante da sua vida: o que devo fazer para que seja salvo? E Paulo então respondeu: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E aquele homem, naquela mesma hora da noite, foi batizado, ele, a sua esposa e os seus filhos. Meus irmãos, Paulo, então, mesmo na dor, ele tinha motivos para louvar a Deus. Por isso ele cantava louvores a Deus. Mas em segundo lugar, o segundo motivo que Paulo tinha para estar amargurado é porque Paulo estava algemado em Roma quando escreveu esta carta. Paulo estava encarcerado, sofrendo por causa do evangelho, sendo vigiado por um soldado noite e dia, 24 horas por dia, como se fosse um criminoso de alta periculosidade. Mas esse prisioneiro de Cristo não murmurava. Ele sabia que Deus permitiu esta situação para que o evangelho fosse pregado a toda a guarda pretoriana, e assim Deus salvou até mesmo os da casa de César. Meus irmãos, como é importante a gente ver nessa carta, no capítulo 4, versículo 22, quando Paulo escreve: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Os da casa de César ouviram o evangelho através do apóstolo Paulo quando ele estava preso. A prisão se tornou então para ele o seu gabinete pastoral, o gabinete do apóstolo Paulo, um lugar de bênçãos para que ele escrevesse as cartas para as igrejas. Deus usou a prisão para que Paulo escrevesse 4 cartas na sua primeira prisão: a carta de Paulo aos Efésios, a carta de Paulo aos Filipenses, a carta de Paulo aos Colossenses, a carta de Paulo a Filemon. E hoje, graças a Deus, nós temos essas cartas que edificam a igreja, que trazem ensinamento doutrinário, que trazem conhecimento de Deus. O mundo, meus irmãos, vive em depressão, abatimento, tristeza e decepção. Não existe alegria verdadeira no mundo. É uma alegria fantasiosa, é uma alegria das drogas, ou da bebida, ou das orgias. No entanto, o povo de Deus tem a verdadeira alegria, apesar dos sofrimentos da vida. Há bastante em Deus para nos suprir de alegria nas piores circunstâncias na terra. E a alegria cristã não nega a dor. A alegria cristã não é a questão que nós como os masoquistas, né, que tem prazer no sofrimento, mas a alegria cristã transcende as circunstâncias, transcende a dor. A alegria cristã, ela convive com as lágrimas, mas é sustentada pela esperança. Paulo e Silas cantaram na prisão, mas como? Sofrendo, presos, privados da sua liberdade, cantando, mas como? Porque os seus olhos, meus irmãos, estavam no Senhor e não nas correntes. Eles estavam olhando para Cristo, o Salvador deles. Se Paulo pôde se alegrar sangrando, preso e vigiado, nós também podemos nos alegrar em qualquer circunstância, porque a fonte da nossa alegria não está no mundo, mas no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Conviveremos, meus irmãos, algumas aplicações para a nossa vida. Como é que nós devemos viver neste mundo caído, neste mundo abatido pelo pecado, neste mundo onde a gente contempla a tristeza por todos os lugares? Em primeiro lugar, permanecendo unidos a Cristo. Não existe verdadeira alegria separada de Cristo. A alegria cristã não é a ausência de problemas, é a presença de Jesus. É a presença de Jesus que nos fortalece em meio à dor, às tristezas. Ele é a fonte da nossa alegria. A fonte da nossa alegria não é o dinheiro, a saúde ou o sucesso. A fonte da nossa alegria é Jesus. Ele é imutável, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é eterno. A nossa alegria não depende do nosso saldo bancário, da saúde perfeita.
e abrindo um parênteses aqui, não existe saúde perfeita, ou da ausência de problemas, mas de Jesus, a fonte da nossa alegria eterna, segura e fiel. Por isso nós devemos permanecer unidos a Cristo, vivendo em comunhão com Ele, andando com Ele, falando com Ele, colocando tudo nas mãos dEle. Ele está conosco e Ele nos fortalece na caminhada da vida. Ele é a fonte da nossa alegria. Mas em segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Substituindo a murmuração por louvor. Troque a murmuração por gratidão. Pare de reclamar. Agradeça mais. Agradeça a Deus por sua salvação, pelo pão de cada dia, pelas vestes, pela sua casa, pela igreja, pela família, pelos livramentos que Deus tem te dado. Lembre-se de Paulo e Silas, no sofrimento cantaram. Louve a Deus mesmo diante das lágrimas. Como fez o compositor do hino 108. Se passa mais doce, me deres gozar. Se dora mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me faz saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sempre sou. E esse irmão compôs apenas esse hino. Ele perdeu os seus filhos num naufrágio. E mesmo na dor, mesmo no velório, mesmo sem a presença física dos seus filhos, mesmo vendo os seus filhos mortos, ele cantou este hino, sou feliz com Jesus, sempre sou. Ele estava triste, mas ele era feliz em Cristo, apesar da dor que ele estava sentindo. Nós devemos também cantar, meus irmãos, louve a Deus, mesmo debaixo de lágrimas, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Mas finalmente, meus irmãos, conviveremos, usando a dor como testemunho. Suas prisões e crises podem ser cenários onde Deus brilha mais forte. Onde Deus brilha mais forte. Na prisão, Paulo testemunhou da sua fé em Cristo, e o carcereiro e toda a sua família se converteram. Na prisão, Paulo pregou para toda a guarda pretoriana, e ele pode escrever nessa carta, a santos da casa de César. Na prisão em Roma, Paulo escreveu cartas para a edificação da igreja, cartas que hoje temos em nossas mãos. A dor, meus irmãos, pode ser um lugar de oportunidades onde Deus vai alcançar outras pessoas através da sua vida. Seja um canal de bênção nas mãos do Senhor. Deus quer te usar. Dê testemunho da sua fé. Use a sua dor como testemunho da sua fé em Cristo Jesus, o seu Senhor. Que Deus nos abençoe.